noite, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Meu nome é Mirella, eu sou do 4º período de Direito e hoje a gente vai estar dando uma aula de monitoria de Constitucional 2. A gente vai tratar de alguns assuntos mais relevantes agora. Primeiro a gente vai falar sobre o sistema federativo. Antes da gente entrar no que é o sistema federativo, a gente tem que entender o que é o Estado. O Estado ele é a organização juridicamente soberana de um povo em um determinado território. Quando a gente fala de sistema federativo, é a forma que o Estado se organiza, se estrutura. No Brasil, a gente tem a Constituição da República Federativa do Brasil. E a gente sabe que é um Estado democrático de direito. Quando a gente fala de Estado de direito, a gente sabe que é um Estado que se baseia em leis. E um Estado democrático é que se baseia na vontade popular. Então a gente sabe que essa Constituição ela foi um trato entre a população e o Estado para que a gente seguisse essa lei maior que é a nossa Constituição. Como forma de Estado, então, a gente tem a nossa federação, que trata ele descentraliza a política e a administrativa. No nosso território, a gente tem uma fragmentação dos poderes, né? Ele é dividido entre a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Todos esses membros, eles são autônomos, eles possuem autonomia político-administrativa, cada um do seu território, mas eles seguem as atribuições exercidas pela soberania do Estado brasileiro, né? Então, todos os entes da Federação Brasileira, eles são autônomos e o Estado é soberano. A União, ela representa o nosso Estado federal no exterior, né, perante os outros estados soberanos. Então, a gente sabe que a União é a pessoa jurídica de direito público interno. Então, nesse raciocínio, até agora, a gente sabe que a República Federativa ela é o todo, o soberano. E o Estado Federal Brasileiro é a pessoa jurídica de direito público internacional, que é integrado pela União, pelos estados, pelos Distrito Federal e pelos municípios. Como essa foi a nossa forma de Estado. Como forma de governo, a gente tem a República, né, que é coisa pública, vontade do povo. No presidencialismo, que é o nosso sistema de governo, o presidente da República, escolhido pelo povo, ele tem as funções de chefe de Estado e chefe de governo. E como regime de governo, a gente tem a democracia. Através desses sistemas, dessa organização, então, a Constituição ela ficou estabelecida que ela é a lei maior, que ela é a nossa Carta Magna, a Carta Cidadã, né, que ela foi criada com autorização do Estado, como eu disse, foi um contrato entre o Estado e a população. E para montar essa Constituição, para revisar essa Constituição, a gente tem o Poder Constituinte. O Poder Constituinte, então, ele tem o poder de criar ou atualizar uma Constituição. O titular desse poder é o povo, né, representado por seus representantes. E a gente tem a divisão do Poder Constituinte em originário e derivado. O Poder Constituinte originário, ele é também chamado de primeiro grau, né? Ele tem o poder de elaborar uma nova ordem constitucional, ele pode criar uma nova ordem jurídica ou substituir por outra. Quando a gente fala de poder originário, ele é um poder inicial, né? E ele é ilimitado e autônomo. Ele é ilimitado exatamente porque ele não tem nenhuma limitação anterior. Ele só cabe a ele estruturar os termos da nova Constituição. Então, por isso que ele é inicial, ilimitado e incondicionado. Ele não tem que se submeter a nenhum processo pré-determinado para sua elaboração. Quem exerce esse poder constituinte originário era a Assembleia Nacional Constituinte, né, que ela é responsável. E a gente tem depois o poder constituinte derivado, que é totalmente o contrário do originário, né? Ele, já pelo nome, a gente sabe que ele é instituído pelo poder originário
né? Ele é limitado, subordinado, porque ele tem que respeitar a Constituição, ele só pode, no máximo, modificar ou atualizar uma Constituição já existente. Então, ele tem que respeitar essa Constituição existente. Esse poder constituinte derivado, ele também é dividido em reformador, revisor e decorrente, mas a gente não vai aprofundar nisso agora. E a gente tem a divisão orgânica dos poderes, né? É a clássica tripartição dos poderes, em executivo, legislativo e judiciário. O executivo, ele é responsável pela administração do governo e pela representação no exterior. O legislativo, ele vota as leis, fiscaliza o executivo. E o jurisdicional, que julga e aplica as leis, também responsável pela resolução dos conflitos entre os cidadãos entre si e os conflitos entre os cidadãos e o Estado. Quando a Constituição foi criada, de 88, ela conferiu a cada um desses poderes as suas funções básicas, as suas funções típicas, né? Mas ela previa as interferências, que são as funções atípicas dos poderes. Essa interferência, ela é chamada de sistema de freio e contrapeso. O que significa isso? Esse sistema, ele veio para evitar o exercício descontrolado do poder. Cada poder, ele interfere mais ou menos na atividade do outro poder para evitar esse descontrole. Então, por exemplo, o poder judiciário, a função típica dele é de julgar, mas ele também exerce atipicamente a função administrativa, que ele administra a sua própria estrutura, né? Ele também legisla, porque ele também emite atos normativos que disciplinam seus atos. Então, isso são funções atípicas dos poderes. Cada um interfere um pouco no outro poder para realmente são esse sistema de freios e contrapesos. Depois a gente tem a administração pública. A administração pública, ela é um conjunto de órgãos integrados na estrutura administrativa do Estado, né? Ela exerce as funções determinadas pela Constituição e ela é dividida também entre a administração pública direta e indireta. Antes, né, na monarquia, na oligarquia, as constituições não permitiam uma normatização da administração pública. Foi só na Constituição de 88 que ela tentou harmoniar esses princípios constitucionais na administração. Então, a gente tem a administração direta e as administrações indiretas. A administração direta, ela tem os órgãos que integram as pessoas políticas do Estado. Ela é formada por órgãos públicos, né? Então, são partes de pessoas jurídicas que integram essa administração direta. Por exemplo, a União Federal, os ministérios, as Forças Armadas, a Receita Federal, os próprios poderes, todos são administrações diretas. A criação desses órgãos públicos, né, que integra a administração direta, ela se dá por causa da desconcentração das tarefas, né? Por exemplo, se a administração nota que um órgão está encarregado de muitas tarefas, está sobrecarregado e não está conseguindo administrar aquilo tudo, ela pode, por lei, criar um órgão para desconcentrar essa tarefa do antigo para resolver isso. Então, essa é a criação dos órgãos públicos. A gente tem a administração indireta, que ela abriga tanto pessoas jurídicas de direito público, quanto pessoas jurídicas de direito privado. Essas pessoas jurídicas de direito público, a gente pode falar das autarquias, né? Que são instituições com capacidade de autogestão. Essas autarquias, quando a gente fala de autarquia,
a gente sabe que é uma instituição que tem o poder de investimento, de manutenção, mas tudo isso tem que vir dela mesma, né? Ela tem essa autogestão. Como exemplo de autarquia, a gente tem o INSS, né, que lida com a Previdência. E de direito privado, a gente tem as empresas públicas. A gente tem também as atividades paraestatais. Tudo isso faz parte da administração indireta. As atividades paraestatais competem o desenvolvimento de tarefa do interesse social. Por exemplo, o Senai. Ela é um exemplo o Senai, o Senac, tudo exemplo de atividade paraestatal. E aí a gente tem também os atributos da administração pública. E é importante a gente falar também que a administração pública, tanto a direta quanto a indireta, ela tem que obedecer aos princípios. Aqueles princípios os princípios constitucionais: legalidade, moralidade, eficiência, publicidade. Eles têm que seguir, têm que respeitar esses princípios, né? Tanto a direta quanto a indireta. E também tem os atributos da administração, dos atos administrativos. Esses atributos, eles são as características que diferenciam os atos administrativos dos demais atos e são essenciais para a identificação do regime jurídico ser aplicado. Como atributo, a gente tem a presunção de legitimidade, a imperatividade, a exigibilidade e a executoriedade. Por hoje é só. Semana que vem a gente vai entrar em outros assuntos, né? Eu tenho material complementar também, eu vou tentar postar vou ver como que a gente faz para postar, mas qualquer coisa vocês podem me procurar que eu disponibilizo para vocês. Por hoje é só isso, gente. Boa tarde.